Fala, gente boa! Bom, obviamente vocês puderam perceber que eu estou vestindo uma camisa, ou melhor, uma armadura, né? Do ano de 2004, do Caxias, tá? E se você aí do outro lado é uma pessoa que adora futebol, adora vestir, talvez até colecione, né? Camisas de time de futebol, então eu darei a primeira dica, tá? Uma dica muito da esperta, tá? Entre em contato com o Claudinei Silva. O telefone dele é 99 94 11 10. Repetindo, Claudinei Silva, 99 94 11 10. Foi justamente dele que eu comprei esta armadura, né, imponente que vocês estão vendo, né? Então, ele tem camisas, né, de vários clubes. Então, entre em contato com ele. É um cara baixinho, de olhos claros e tagarela. Esse é o Claudinei. Mas, enfim, né, mudando radicalmente de assunto, né, eu duvido, tá, que algum de vocês aí do outro lado já tenha ouvido falar dessa cidade. O nome da cidade é Sauaba. Eu até irei repetir o nome da cidade. Sauaba, tá? Essa cidade, com esse nome esquisitão, tá? É uma cidade, é um município vizinho de Salvador, tá? Embora Sauaba e Salvador sejam municípios vizinhos, tá? Curiosamente, a distância entre a região central de Sauaba e o centro da cidade de Salvador é de 96 quilômetros. Então, eu estou em Sauaba, eu me dirijo, me locomovo até Salvador. Essa viagem ela levará 98 quilômetros, tá? O que seria equivalente a 1 hora e 20 minutos de carro. Isso é mais ou menos o tempo de viagem entre Joinville, um pouco menos, né? Ou melhor dizendo, que o tempo de viagem de carro entre Joinville e Florianópolis. Isso, obviamente, né? Se você não tiver que enfrentar, né, um daqueles tão gostosos e maravilhosos congestionamentos e engarrafamentos, né? Principalmente quando você está entrando em Florianópolis, tá? Mas voltando, tá? Além dessa peculiaridade, embora sendo municípios vizinhos, há essa distância bem considerável, né, entre as regiões centrais dessas duas cidades, né? Sauaba é uma localidade bastante antiga, é uma cidade praiana, tá? Como praticamente todas as localidades praianas do Nordeste, as praias de lá são maravilhosas, são cenários idílicos, paradisíacos, tá? E é um lugar muito antigo, um lugar histórico. Inclusive, como é mais do que sabido, a Bahia ela foi uma das últimas regiões do Brasil controladas, dominadas pelos portugueses. Os portugueses só foram expulsos da Bahia em 2 de julho de 1823, portanto, 10 meses após o famoso grito do Ipiranga, né? Então, praticamente só um ano mais tarde é que os portugueses foram expulsos da Bahia, tá? E entre 1822 e 1823, várias batalhas da Guerra da Independência do Brasil acabaram acontecendo nessa localidade de Sauaba, né? Era uma localidade considerada bem estratégica pelos portugueses, né? Até porque a intenção deles, ao controlar Sauaba, era realizar possivelmente um bloqueio marítimo à cidade de Salvador. Embora eles tenham tentado, os portugueses jamais chegaram a controlar essa localidade, que hoje é o município de Sauaba, né? E como tantas regiões do Nordeste, né? É uma cidade muito rica em folclore, em cultura popular, né? Inclusive existe um samba de roda típico de Sauaba, tá? E esse samba de roda ele é conhecido como a gaiola do papagaio, tá? Então, mais uma informação curiosa aí para vocês a respeito de Sauaba, tá? Sauaba, que embora, como eu acabei de dizer, seja uma cidade, um local bastante antigo, um local com uma história, né, considerável, ele só foi emancipado, só foi surgir como município através de um decreto estadual de 13 de junho de 1989. Então, como o município Sauaba é bastante jovem ainda, tá? E uma última informação, tá, a respeito dessa cidade é que Sauaba, a população dela
em 2024, também conhecido como ano retrasado, né? Né, naquela ocasião, há 2 anos atrás, de 11.842 habitantes. A título de comparação, isso equivale mais ou menos à população de Maruí. Maruí, que, como é sabido, é uma cidade lá do sul de Santa Catarina, vizinha de Laguna, né? Inclusive, ao longo dos anos 60 e 70, uma boa parcela da população de Maruí acabou imigrando para Joinville, né? A população de Maruí que é de 12.150 habitantes, tá? Então é um pouco maior do que Sauaba, tá? E entre esses 11.842, entre esses 11.842 seres viventes, bípedes, racionais, o morador mais ilustre é o autor desses versos, tá? Que eu irei ler agora para vocês, tá? Então preparem-se, tá? Os mais românticos e poéticos, tá? Então vai começar agora, tá? Só para em mim me alegrar, que chegas à minha porta, para nunca poder sossegar, trazendo-se a onda torta, meu mar, és tão presente, és eterno em meu coração, inspira de poesia a mente, feito um rito em meu coração, numa oração. Eu sou um poeta autodidata. A minha poesia assim brotou, no mar de versos, sem fragata. Eu a devo ao grande Criador. Meu mar de versos, diversos, na simplicidade de assim ser, me fez um pescador de versos. Quanto mais posso agradecer. Então, esses inspirados versos que vocês acabaram de ouvir são de autoria de Edilson Silva Moreira, o mais ilustre morador de Sauaba, no litoral da Bahia, cidade muito próxima a Salvador, tá? E esses versos eles foram publicados originalmente, tá? Em outubro de 2019, tá? O Edilson, que popularmente é conhecido como o poeta reflexão, tá? Existe uma frase de autoria dele mesmo, tá? Que é a seguinte, tá? Sou aquele que veio ao mundo para ser um simples ser solar, humano, e não alvo de qualquer desabono. Então, mais uma frase inspirada de autoria de Edilson Silva Moreira, o grande poeta de Sauaba, no litoral da Bahia. Mas, enfim, né? Iremos agora ao que nos interessa, né? Que é a história de Joinville, tá? Bom, semana passada, tá? Eu havia mostrado a vocês essa foto aqui, tá? Para que você se localize, né? Tenha uma ideia melhor, tá? Nesse local hoje existe o Palacete Niemeyer, tá? Que é aquela construção, aquele sobrado bem antigo, né? Muito bonito, né? Embora ele esteja meio que largado, tá? Que fica ao lado da agência central do Banco do Brasil, ali na rua Luiz Niemeyer, né? Bem no centro de Joinville, tá? Não se tem a data em que essa foto foi batida, tá? Então, repetindo aqui, hoje existe o Palacete Niemeyer ao lado da agência central do Banco do Brasil, tá? Uma outra foto, né, que já mostrei em diversas ocasiões, tá? É essa foto aqui, tá? Possivelmente essa foto, ela foi batida em 1906, tá? Esse prédio aqui que eu estou apontando, tá? Nesse local hoje existe a Praça Nereu Ramos, tá? E durante 30 anos, durante 40 anos praticamente, de 1898 até 1936, é que funcionou tanto a sede da prefeitura quanto a sede da Câmara de Vereadores, né? E durante uma certa época aqui também funcionou a sede da comarca de Joinville, né? Que também foi o Fórum de Joinville, né? Para nós isso é surreal, mas um dia aqui já foi a prefeitura, tá? Onde hoje é a Praça Nereu Ramos, né? Isso repetindo, até 1936, de 98, né? Até 1936, tá? Tem uma outra foto, né? Na verdade é uma reprodução de um documento oficial, tá? Esse aqui é um trecho, tá? Do documento, de um decreto, né, do governo de Santa Catarina, né, da então província de Santa Catarina. O que vocês estão vendo é uma parte, tá, do decreto de 15 de março
de 1866 que emancipou Joinville de São Francisco, tá? Esse decreto aqui ele veio a ser anulado, tá? Ele em 16 de março de 1868, portanto 2 anos depois, foi baixado um outro decreto, tá? Esse novo decreto de 1868 foi o decreto definitivo que emancipou Joinville, tá? E Joinville ela só passou a existir oficialmente, né, como município a partir do dia 13 de janeiro de 1869. Então essa data que eu estou mencionando foi a data em que os primeiros vereadores da história de Joinville, eles acabaram tomando posse, tá? Então a data da instalação do município de Joinville, tá? E a última foto, tá? Também é daquele prédio que existiu onde hoje é a praça, tá? Essa foto aqui, ela também não, infelizmente, não consta, né, a data que ela foi batida, tá? Eu acredito que também seja de 1906, tá? Então, aqui do lado, né, aqui aquele prédio, né, que é então prefeitura que eu estou apontando, né? E possivelmente essa foto que vocês estão vendo é de 1906, tá? Bom, afinal de contas, né, aonde que funciona... aliás, né, eu tenho uma revelação a fazer a vocês agora, tá? Eu menti. Repetindo, eu menti. Bom, antes que vocês comecem a xingar esse pobre, esquecido e anônimo youtuber, tá? Aqui virá a devida e necessária explicação, tá? Por que eu menti? Bom, eu tinha dito, tá, que a primeira sede da Câmara de Vereadores, a prefeitura, ainda não existia, tá? Só esclarecendo que só em 1890 que foi criada a figura do prefeito, tá? Então, antes dessa data, de 1890, não existia prefeito, tá? Então, em outras ocasiões, em várias ocasiões, né, eu tinha dito que, eu afirmei que aqui foi a primeira sede, né, da Câmara de Vereadores, tá? Existe, tá, uma controvérsia, tá? Aqui era esse prédio, tá? Antes de funcionar a Câmara de Vereadores, aqui era a sede da Colônia Dona Francisca, tá? Quando eu digo Colônia Dona Francisca, eu não estou me referindo apenas ao município de Joinville, tá? A Colônia Dona Francisca era um território, tá, que abrangia, além de Joinville, obviamente, Campo Alegre, São Bento, o que hoje é Rio Negrinho, Jaraguá do Sul, Corupá, né? Partes de Guaramirim, de Massaranduba, de Araquari. Então todos esses municípios, né, que eu acabei de mencionar, eles faziam parte desse território que era a Colônia Dona Francisca. Tá? E o diretor, tá, o cara que administrava tudo isso, ele trabalhava aqui. Tá? Então aqui era a sede, antes de ser a Câmara de Vereadores, aqui funcionou a sede da Colônia Dona Francisca. Tá? E por que existe uma controvérsia? Bom, segundo o Nicásio Tiago Machado, que embora sendo professor de português é um dos maiores conhecedores, né, tem conhecimentos enciclopédicos, né, fantásticos, sensacionais a respeito da história de Joinville, segundo esse senhor, né, o Nicásio Tiago Machado, a primeira sede da Câmara de Vereadores, segundo ele, né, ela teria funcionado onde hoje é a biblioteca pública, tá? Então, isso obviamente há muito tempo atrás, onde hoje é a biblioteca, existe uma construção de pau a pique, né? E durante um certo tempo, ali teria funcionado, durante um período bem curto, a Câmara de Vereadores, tá? E depois disso, né, depois desse período bem breve, aí sim é que a Câmara de Vereadores teria funcionado, né, durante praticamente 30 anos, nesse prédio aqui que vocês estão vendo, tá? Agora, segundo dois jornalistas, o Apolinário Ternes e o Herculano Vicenzi, né? O Herculano Vicenzi, ele faleceu em 2024, portanto, há pouquíssimo tempo atrás, tá? Segundo esses dois jornalistas, a Câmara de Vereadores, ela sempre funcionou, né? Ela funcionou durante praticamente 30 anos, de 1869 até 1898, nesse prédio aqui, né? Então, esses dois jornalistas, eles afirmaram que ela sempre funcionou aqui, tá? Ao contrário da versão do Nicásio Tiago Machado, tá? Existe ainda uma terceira hipótese, tá?
nem o Patrick Roger Pinheiro, o popular homem da BMW prateada de terno azul marinho, tá? Ele, né, como vocês já sabem, que é o historiador, né, funcionário, historiador oficial da Câmara de Vereadores, né, nem o Patrick, ele sabe responder essa pergunta, tá? Existe, tá, a hipótese, tá, de que as primeiras sessões, tá, as primeiras reuniões da Câmara de Vereadores, elas tenham ocorrido nas residências de cada um dos 7 vereadores, tá? Para que, só para título de informação, tá, de curiosidade, os primeiros vereadores da história de Joinville foram o Jacob Miller, que não chegou a exercer o mandato, tá? Ele renunciou antes de tomar posse. Foram o Adolf Hautenhoff, tá? Que muito equivocadamente é considerado o primeiro prefeito da história de Joinville. Ele não foi prefeito, ele foi presidente da Câmara de Vereadores, tá? Como diria o filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? O outro vereador foi o Fritz Lang, o Benno von Frankenberg, o Bernhard Porchan, né? Infelizmente meu alemão é péssimo, né? O Bernhard Porchan Jr., o Ludwig von Lasberg e o Jan Bauer. Então esses caras, né, cujos nomes eu acabei de ler a vocês, esses foram os primeiros vereadores da história de Joinville. Então, repetindo, existe a hipótese de que as primeiras sessões elas tenham ocorrido nas respectivas residências desses caras, tá? Dos vereadorísticos e dito cujos, tá? Cujos nomes eu acabei de ler a vocês, tá? Mas enfim, então o único fato, a única coisa que se sabe, tá? É que não se sabe qual que foi a primeira sede da Câmara de Vereadores, tá? Repetindo, nem o Patrick Roger Pinheiro, que é o historiador oficial, né, da casa, ele sabe responder essa pergunta, tá? Foi só em 1898, né, como eu já comentei em diversas ocasiões, é que a Câmara de Vereadores ela veio a ter a sua primeira sede, tá? Sua primeira sede própria, tá? Então, bom, como esse vídeo já está bem longo, ficarei por aqui, tá? E mais curiosidades no vídeo seguinte, beleza? Então, até lá!